Olá, crianças! Hoje nós vamos continuar a nossa história sobre a vida de Jesus. Semana passada a gente aprendeu como que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém em cima de um jumentinho. Vocês se recordam? Muito bem. Hoje nós vamos contar o que aconteceu com Jesus e os seus discípulos depois que eles entraram na cidade. Mas antes de contar a história, vamos ler o versículo de memorização dessa semana, que está no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 24. Eu vou ler para vocês. Está escrito assim: Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. O que será que quer dizer isso? Vamos aprender? Muito bem. O que aconteceu? Depois, então, que Jesus e os seus discípulos entraram em Jerusalém e todas aquelas pessoas estavam ali louvando Jesus e louvando a entrada dele naquela cidade, os discípulos começaram a perguntar para Jesus: Jesus, e onde nós vamos jantar essa noite? Sabe por que eles perguntaram isso? Porque era muito comum naquele tempo, no primeiro dia da festa da Páscoa, e eles estavam indo em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Vocês se lembram? Era muito comum no primeiro dia, na noite, as famílias se reunirem para jantarem juntos. E quando eles perguntaram para Jesus, Jesus falou para eles: olha, vocês vão fazer o seguinte: 2 de vocês vão procurar um homem na cidade que esteja com uma jarra de água na mão. Vocês vão encontrá-lo e vão dizer que eu e vocês vamos jantar lá na casa dele, para que ele abra a casa, para que a gente prepare tudo. E vocês vão lá e preparam tudo para a gente jantar. Os discípulos fizeram exatamente como Jesus disse, e eles encontraram aquele homem, pediram permissão para ele e foram lá. E o homem deu permissão. Aí eles foram lá na casa do homem e começaram a arrumar tudo para aquele jantar. Puseram uma mesa bem grandona e chamaram todos os discípulos para virem lá sentar. Em cima da mesa, eles colocaram várias cestas de pães para eles poderem jantar. Eles colocaram também as garrafas de vinho que eles tomavam para eles poderem jantar também, né? E muitas outras comidas que eles tomaram. E aí, Jesus foi até lá e ficou no meio deles e eles iam começar a jantar. Mas aí Jesus percebeu uma coisa, ele percebeu que na entrada da casa não tinha ninguém, nenhum servo, nenhum empregado para lavar os pés deles. Sabe por quê? Era bem comum naquele tempo, como as pessoas andavam muito a pé, os pés ficavam sujos. Então todo dono da casa, quando recebia convidados, pegava um empregado para lavar os pés das pessoas. Como Jesus viu que não tinha ninguém ali fazendo isso, ele mesmo pegou uma jarra de água e pegou uma bacia, colocou água na bacia e começou a chamar um por um dos discípulos e ele começou a lavar o pé de todos eles. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou: mas Jesus, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Como que o Senhor pode lavar os meus pés? Esse trabalho é muito indigno. Jesus falou: quem não deixar eu lavar os pés não é digno de mim. Então Pedro falou: então pode me lavar inteiro. Jesus estava querendo dizer o que para eles? Que ele estava servindo a eles. O maior era aquele que mais serve. Então Jesus falou: vocês têm que aprender essa lição comigo. Da mesma forma como eu servi vocês, vocês têm que servir uns aos outros. Depois que Jesus lavou o pé de todos eles, Jesus foi lá para a mesa para jantar com eles e ele ensinou outra lição muito importante. Ele disse assim para eles todos: estamos todos aqui nessa mesa, mas um de vocês vai me trair. De novo Pedro falou assim: não, Jesus, eu jamais vou trair o Senhor, eu jamais vou trair o Senhor. Aí Jesus falou: vai sim, ainda que antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. Pedro ficou muito assustado com aquela coisa que Jesus falou para ele. Ele falou: não, Jesus, de jeito nenhum, mas ficou pensando naquilo. E Jesus falou assim:
e olha aqui, vamos começar a comer. Então Jesus pegou o pão e partiu e disse: este é o meu corpo, que eu vou dar em favor de muitos. E ele pegou o vinho e começou a beber e disse: e esse é o meu sangue, que é a prova da minha aliança, que vai ser derramado em favor de muitos. Ele disse exatamente o versículo que a gente leu. Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Jesus estava falando sobre a morte dele, que ele ia logo morrer e ir naquela cruz para perdoar os pecados, porque ele era o Messias prometido. Viu, crianças? Como os discípulos aprenderam nessa história que nós devemos servir uns aos outros por causa do amor de Jesus por nós, nós devemos amar os outros também. E a gente deve ser muito agradecido por tudo isso que Jesus fez por nós na cruz, dando o seu corpo e o seu sangue em nosso favor. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês e a gente se vê domingo que vem. Tchau!